A Pesca Milagrosa. Essa história encontra-se disponível no site jesuitasbrasil.org e o link está na descrição do vídeo. Você sabe o que é uma lenda? Uma lenda é uma história que mistura fatos reais e imaginários. Uma mesma lenda pode ter diferentes finais e até você pode criar uma outra versão desta lenda. Legal, né? A lenda de hoje é a lenda mais famosa de Maricá. Tão famosa, tão importante, que ganhou um monumento feito pelo artista Odé, mas que infelizmente foi depredado em 2020. Antes de falar sobre essa pesca milagrosa, nós precisamos falar sobre uma guerra que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Muito bem, havia um povo que morava em Maricá, bem próximo à praia, e esse povo era chamado Tupinambá. Eles eram índios e falavam a língua tupi. Os tupinambás eram fortes guerreiros. Acontece que os portugueses haviam invadido o Brasil em busca de riquezas. Os índios não gostaram nada dessa invasão, principalmente porque os portugueses decidiram plantar cana-de-açúcar, mas eles não queriam pagar funcionários. Então, eles entravam nas aldeias e levavam os homens para serem escravos. Mas, me diz aí, quem é que quer ser escravo? Eu não quero, acho que você também não quer. E os índios também não queriam. E por isso começou uma grande guerra que ficou conhecida como a Confederação dos Tamoios. Ou seja, várias tribos indígenas resolveram se unir para declarar guerra contra Portugal. Foi fogo para todo lado. Os índios colocavam fogo nas plantações dos portugueses, enquanto os portugueses colocavam fogo nas aldeias indígenas. Por todos os lados, tudo que se via era destruição. Os índios foram os mais prejudicados, porque eles se alimentavam de frutas, raízes e peixes. Mas as árvores frutíferas e as raízes haviam sido queimadas e só restava a pesca. E como os índios estavam se alimentando apenas de peixes, os peixes não tinham tempo de se reproduzir e pouco a pouco a pesca ficou difícil. Tão difícil que só restava pedir um milagre a Deus. A aldeia inteira passava fome. Mas nem tudo estava perdido, porque naquela época existiam os padres. E embora eles não fossem índios, eles eram contra a escravidão, porque eles acreditavam que Deus deu a todos nós o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade para escolher o que fazer. E a escravidão era justamente o contrário. Por essa razão, os padres conseguiram se aproximar dos índios. E um padre ficou muito famoso por sua habilidade em negociar até com as tribos mais violentas. Foi o padre José de Anchieta. Anchieta foi um padre espanhol que ajudou a fundar várias cidades no Brasil. Naquela época, os índios não eram católicos e o padre José de Anchieta foi o responsável por levar a religião católica para os índios, assim como ensinar a língua portuguesa. Anchieta acabou por também aprender a língua tupi e assim pôde se comunicar muito bem com os índios. Sabendo disso, os portugueses pediram ajuda do padre José de Anchieta. Todos estavam perdendo, estava tudo destruído e as aldeias passavam fome. Anchieta concordou que poderia ajudar. Assim começou a comunicação com os índios. Ele prometeu que os portugueses não entrariam mais na aldeia e que os índios não seriam mais escravizados. Porém, os tupinambás não acreditaram. Eles sabiam que os portugueses não eram confiáveis. Então, como medida para alcançar a paz, Anchieta ofereceu-se como refém dos tupinambás. Os índios aceitaram o acordo. Anchieta, então, juntou suas roupas e, junto com o amigo Pedro Leitão, seguiram em direção à aldeia. Caminharam muito, já estava tarde, então eles resolveram acampar perto de um penedo, que são essas rochas bem grandes atrás da cabana. Em uma cabana de palha, a região era cheia de onças ferozes e famintas.
Pedro Leitão ficou muito preocupado, mas confiou em Deus. Já era tarde da noite e Pedro percebeu que Anchieta saía e entrava da cabana, sempre jogando vários cachos de banana para fora. Em Maricá sempre tivemos muitas bananas. Anchieta então jogava os cachos de banana para fora da cabana e falava: "Aqui, coma um pouco de banana." Pedro achou estranho e perguntou: "Com quem você está falando? Para quem que você está jogando essas bananas?" Anchieta respondeu: "São para as minhas grandes companheiras." E foram dormir. No dia seguinte, Pedro Leitão acordou e à luz do sol ele pôde perceber que o que tinha no chão eram rastros de onças. Esses fatos fizeram com que Anchieta, ao longo do tempo, ficasse conhecido como um grande domador de animais ferozes e o grande padre dos milagres. Logo que chegou na lagoa, o padre José de Anchieta percebeu que os índios estavam precisando de comida. A lagoa não dava mais peixe como antes e eles estavam famintos. Então, o padre José de Anchieta, usando todo o seu poder, pediu a Deus que naquela lagoa tivesse abundância e uma variedade de peixes que matasse a fome de todos. E assim se fez. A pesca foi tão grande, mas tão grande, que todos comeram, inclusive as onças famintas. E quanto mais eles comiam, mais peixes apareciam. Foi uma quantidade tão grande que precisaram salgar para não estragar. Quando todos já estavam saciados, Pedro percebeu que Anchieta havia sumido e começou a procurar através das pegadas. Foi quando Pedro viu Anchieta dentro do mar, mas o mar estava dividido e Anchieta estava bem no meio e não se molhava. "Meu Deus, o que está acontecendo?" perguntou Pedro Leitão. E Anchieta respondeu: "Você não sabia que o vento, a água e a terra obedecem às ordens de Deus?" Pedro ficou mudo, ele não sabia o que dizer. Anchieta e Pedro foram mantidos prisioneiros durante vários meses e quando finalmente iriam embora, caiu um super temporal. Pedro Leitão ficou muito preocupado, mas Anchieta disse que não haveria problema e quando eles chegassem na estrada, ela estaria seca. E assim aconteceu. Assim seguiu a vida de Anchieta, fazendo milagres e tornando-se cada vez mais famoso. E aí, gostou da lenda? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Um grande beijo, até mais!